entender melhor o que são cuidados paliativos, é importante conhecer o que a Organização Mundial da Saúde nos fala sobre eles. A primeira definição foi feita em 1990 e ela traz que os cuidados paliativos são cuidados ativos e totais de pacientes com doença progressiva e muito avançada com limite de expectativa de vida. Seria uma doença que não responde ao tratamento curativo. Citava também o controle da dor e outros sintomas do paciente e também para tratar problemas sociais, psicológicos e espirituais. Em 1998, surgiu a definição de cuidados paliativos para crianças, que seria o cuidado prestado à criança com uma doença grave, englobando o corpo, a mente e o espírito, além de oferecer suporte para toda a sua família. No ano de 2002, a Organização Mundial da Saúde mudou a definição dos cuidados paliativos, dizendo que eles são cuidados que melhoram a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias que enfrentam doenças potencialmente fatais, para prevenir e aliviar o sofrimento, através da identificação precoce e avaliação, para dar início ao tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Esses cuidados incluem o suporte para os familiares no contexto dos cuidados e devem ser iniciados quando a pessoa é diagnosticada com uma doença que pode ameaçar a vida, em conjunto com outras terapias. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde incluiu o tratamento impecável da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais ao conceito de cuidados paliativos. No ano de 2018, tivemos uma definição mais recente sobre o que seriam os cuidados paliativos. Essa definição foi feita pela Associação Internacional para Hospice e Cuidados Paliativos, que são cuidados holísticos ativos oferecidos a pessoas de todas as idades que estão passando por sofrimento intenso relacionado à saúde, por conta de uma doença grave, especialmente aquelas que estão no final da vida. A partir dessa definição, entendemos cuidados paliativos como cuidados que envolvem todos os aspectos da vida do ser humano, que podem ser oferecidos às pessoas de todas as idades que estejam sofrendo muito por causa de uma doença. Mesmo que os cuidados paliativos não sejam específicos para pessoas que estejam em final de vida, se entende que as pessoas que estão vivendo essa fase podem ser melhor assistidas a partir desses cuidados. Nas definições de cuidados paliativos, alguns termos são utilizados e é preciso que a gente entenda melhor o significado deles para conhecer o que os profissionais de saúde procuram fazer junto com os pacientes e as famílias. Esses termos são final da vida, doença grave e fase ativa de morte. O final da vida é um período que pode variar entre 12 e 6 meses de vida. É o tempo que se espera que o paciente com uma doença grave vai viver. Nessa fase, os sintomas como dor, cansaço, ânsia de vômito podem aumentar e piorar, porque a doença avança e deixa o paciente cada vez mais debilitado. Doença grave é qualquer doença aguda ou crônica que cause deficiência significativa ou que possa levar o paciente a ter alguma debilidade pior na saúde, deixando o paciente cada vez mais debilitado e fraco, podendo causar a morte. A fase ativa de morte são as horas ou dias que antecipam a morte. Nesse período, o corpo vai ficando mais lento, a pessoa fica mais tempo dormindo do que acordada, não consegue mais controlar a eliminação de xixi ou de cocô e às vezes também não reconhece mais os membros da própria família. Em pouco tempo, a morte chega. Se pudéssemos fazer uma comparação, seria como uma vela que vai se apagando aos poucos. Em cuidados paliativos, as equipes procuram fazer um plano de cuidados específico para cada paciente e família. Para isso, alguns princípios devem ser seguidos. São princípios dos cuidados paliativos: a promoção do alívio da dor e de outros sintomas, afirmar a vida e considerar a morte um processo normal, não acelerar nem adiar a morte, ou seja, a morte acontece no tempo natural que o próprio corpo determinar. Compreender aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, tenta-se conhecer e valorizar aquilo que o paciente acredita. Oferecer suporte para o paciente viver da maneira mais ativa quanto ele puder até o momento da sua morte, além de oferecer suporte às famílias durante a doença até o momento do luto. O cuidado deve ser realizado por diversos profissionais, melhorar a qualidade de vida do paciente e da família e devem ser iniciados o quanto antes, para que a pessoa tenha o melhor tratamento e cuidado e assim sofra o menos possível. Para finalizar, então, vamos esclarecer algumas ideias que ainda são confusas e não são verdadeiras sobre os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos não são somente para pacientes oncológicos, eles são para pessoas com qualquer tipo de doença grave. Eles também não são necessariamente somente para quem está morrendo. Pode-se viver por anos recebendo cuidados paliativos, principalmente se esses cuidados forem iniciados o quanto antes.
Eles podem ser realizados por qualquer profissional da equipe de saúde que tenha recursos para oferecê-los. O paciente não é paliativo, ele recebe cuidados paliativos. O paciente também não é terminal, ele tem uma doença que é terminal. Ele continua sendo uma pessoa com vida que precisa ser respeitada e acompanhada até a chegada da morte, e inclusive depois dela. O objetivo dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores. É necessário olhar para os problemas sociais, preservar a autonomia do paciente e de sua família, respeitando os valores e as crenças culturais. E os cuidados devem ser oferecidos em qualquer serviço de saúde. Então, pessoal, por hoje era isso. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e nos acompanhar semanalmente.